pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam. Oração a São... Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na live da ACEF. Quem fala aqui com vocês é o Lederson. Estou presidente da ACEF. E estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre espiritualidade, tentando entrar dentro das suas casas, levando uma palavra de conforto, uma palavra amiga, tentando esclarecer e elucidar algumas situações que venham do plano espiritual, trazendo o que de bom os espíritos trazem, conversam conosco, essas entidades maravilhosas, que têm seus nomes muitas vezes deturpados, confundidos, né? Por falta realmente de conhecimento, né? O conhecimento faz com que a gente possa deduzir melhor qualquer que seja a situação. Então, antes da gente julgar, antes da gente falar, antes de ouvir dizer, é preciso a gente estudar, ler, questionar, estudar, para que a gente possa chegar de fato a uma verdadeira conclusão de toda e qualquer situação. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui, tá? Sempre às vezes com um convidado, eu venho sozinho, sempre trazendo as mensagens do plano espiritual, esclarecendo as perguntas e respostas que vocês fazem aqui na live, né? E a gente tem um bate-papo, uma conversa, um entendimento. Conseguimos muitas vezes, a gente recebe mensagens no privado depois de quantas pessoas a gente consegue auxiliar com uma palavra de conforto, com um esclarecimento espiritual, né? Muitas vezes e outrora confundido pelas pessoas, né? Então é assim, nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal. Nicole, obrigado Nicole, mais uma vez sempre fazendo parte da nossa live. Marcelo, lá da Praia de Leste, sempre dá um grande abraço, Marcelo. Não perde uma live, né, Marcelo? A Suelen Cris está aqui, a Márcia Cristina. Márcia, você foi ganhadora do prêmio da Maxi Mundial, tá? Então, para quem estiver hoje e compartilhar a live, vai ter um prêmio da Maxi Mundial. É um vale compras no valor de R$50 que a gente dá para a pessoa que compartilha. No final a gente sorteia, né? Quem compartilha marca as pessoas, né? Quem curte mais, então a gente vê, né? Segue um quesito ali, essa pessoa curtiu mais, essa pessoa marcou mais, a gente vai dar esse prêmio para essa pessoa. Hoje vai ser assim, cada segunda-feira a gente monta uma regrinha diferente, tá? E hoje vai ser assim, quem curte mais, quem marca mais, quem interagir mais, a gente merecer, vai levar um prêmio da Maxi Mundial, a Maxi da esquina, um vale compras, valor R$50. Márcio, teu cupom já está disponível aqui da outra live. O Leonardo Costas, que postou recentemente, né, uma questão de um assassinato na cidade de Matinhos, correlacionado, eu não estou por dentro do assunto ainda, conforme for a gente chama o Léo para poder falar com a gente aqui. E a Sandra Mara Leite. Bom, queria dizer para vocês que todos vocês... o Suelen que entra na...
para todos vocês que é importante a presença de vocês, as perguntas de vocês, para dar vida a essa live. Está ali a Margarete, estou vendo a Margarete que está online também. Margarete, um abraço, seu Arnaud e todos vocês. Nós estamos aqui nos reerguendo. Oi, DG. Ia ligar para você hoje, DG, mas depois eu chamo você. Tem um assunto para tratar contigo. Nós estamos aqui seguindo nos nossos trabalhos. Especialmente no dia de hoje, eu estou sozinho, por quê? Porque eu vou passar para vocês o cronograma, o organograma da nova situação que se encontra o Centro Espírita Filhos de Imanjá. O Centro Espírita de Filhos de Imanjá teve uma perda muito grande, que é a nossa dirigente espiritual, nossa dirigente material, a nossa matriarca, a nossa mãe, a nossa fortaleza, o nosso horizonte, o nosso oráculo. Ela era tudo para nós, continua sendo tudo para nós ainda, porque eu costumo dizer que a vida se vai, mas o amor continua, né? Então não é porque a pessoa morreu que você deixa de amar, você continua amando e continua vivenciando e continua relembrando de tudo que a gente faz, anda, traz aquelas lembranças boas, né? A gente chora muitas vezes, tem lembranças de saudades, não de remorso, porque a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. A gente esteve presente em todos os momentos, eu falo gente porque tinha muita gente com ela, muita gente esteve com ela até o final. E sempre tivemos com ela e agora estamos muito mais, e agora ela está conosco. Né? Porque se a gente acredita em reencarnação, a gente trabalha com os espíritos, a gente acredita e tem certeza e plena certeza, certeza absoluta, eu costumo dizer, que ela está conosco agora, né? Ou, muitas vezes a gente esteve com ela, mas não podia estar 24 horas por dia. E hoje ela mora com a gente, faz morada em nosso coração 24 horas por dia. Suzana, Enzo Nicastro, lá de Antonina, bem-vindo. Leonardo Soares, bem-vindo. Tá marcando o Gustavo Gebray, né, Marcelo? Tá legal. Um abraço para o Gustavo também, apesar de não ter colocado minha porta ainda. Então, pessoal, faz as perguntas de vocês aqui hoje, tá? Enquanto vocês se preparam para fazer as perguntas de vocês, eu vou passar como foi a pré-decisão do Centro Espírita Filhos de Imanjá hoje, né, na responsabilidade e coordenação da filha e da neta da Dona Lídia dos Santos Jacinto, que hoje chama-se Lídia Antunes dos Santos. Para mim ela é Dona Lídia, né? A Dona Lídia como é um centro espírita, Centro Espírita Filho de Imanjá, é um centro espírita de sucessão, não é dele por eleição, né? Ou seja, da mãe para o filho, do filho para o neto para o bisneto e assim sucessivamente. Então, quem assume o Centro Espírita Filhos de Imanjá hoje na coordenação geral de tudo é a filha da Dona Lídia, a Viviane do Rocio Jacinto, junto na coordenação com a sua neta, a Yasmin Tainara Jacinto de Carvalho. Enfim, elas estão assumindo, né, estão rindo por causa do sobrenome do Carvalho. Estão aqui assumindo o Centro Espírita, né, Filhos de Imanjá, e vão dar continuidade a todos os trabalhos iniciados por Dona Lídia. Vão seguir realmente na íntegra, né? É um acordo entre ela e o irmão dela, o Marco Jacinto, em que enquanto tiver os trabalhos sendo feitos, os trabalhos da mãe, né, como a mãe coordenava, como a mãe ensinou, o Centro Espírita vai ter a sua continuidade de vivência. Então, obrigado ao Marcos Jacinto, obrigado a Viviane por dar a continuidade. Podia pegar o patrimônio e vender, né, e nem ligar para nós, né? Mas tiveram esse senso espiritual maravilhoso, fantástico. Mais uma vez, obrigado Marcos Jacinto, obrigado Viviane. Ela tem mais uma filha, a Gislaine também, né? Mas os dois tomaram a decisão maior, que sempre estiveram mais à frente. E por motivos pessoais, a Gis não se intrometeu, não é que não se meteu, né? Não pôde conversar conosco, mas tiveram a decisão, os dois, de fazer e continuar os trabalhos. Então a gente retorna aos trabalhos, seguindo ainda o decreto municipal. Esse decreto municipal permite 30% só do efetivo, então a gente reinicia os trabalhos no próximo mês, na primeira segunda-feira do mês. Iniciamos o nosso trabalho com os nossos passes magnéticos, as cirurgias espirituais, e teremos um adicional ainda, né? O povo cigano vai trabalhar muito efetivamente, né? Já trabalhava, mas vai trabalhar mais efetivamente ainda com alguns trabalhos que são realizados já, foi aprendizado, ensinamentos trazidos do alto diretamente da Cigana Carmen, que são as pedras sabão, que tem um efeito fantástico, são aplicados no venal, no kundalini da pessoa, retiram miasmas, trabalhos, feitiçarias, inveja, ódio, retira tudo da pessoa. A aplicação das pedras quentes, aquelas pedras, né, aquelas pedras pretas quentes,
embutidas em ervas e tal, um trabalho muito bonito, e tem o alimento dos chakras, reativação dos chakras, cristais, banhos ciganos, mandalas ciganas. As mandalas ciganas são fantásticas para abrir os caminhos para quem está com muito problema espiritual, material, amoroso, todo junto, né? As mandalas funcionam de forma maravilhosa porque elas trabalham diretamente na raiz. Os trabalhos, os passes magnéticos que são feitos no centro espírita têm ligações com os karmas das pessoas, são capazes até de levantar o karma, né, sistema kármico de alguém, porque dentro do passe magnético trabalha os senhores das provações, o senhor dos karmas. Então eles têm essa capacidade de ajustar a pessoa, e é fantástico, né, esse trabalho. Enfim, o centro espírita retorna na primeira segunda-feira do próximo mês, primeira segunda-feira de setembro. Nós estamos iniciando os trabalhos às 20 horas. Eu vou ter que ver como vai ser a live, porque todas as segundas-feiras eu estou aqui com vocês às 20 horas. Talvez a gente possa transmitir diretamente de lá, só que daí não teríamos mais as perguntas e respostas, porque dentro do centro espírita é uma situação, aqui com vocês é outra. Aqui vocês fazem perguntas e respostas, eu, né, no meu biopsico espiritual, eu consigo responder vocês. Mas dentro do centro espírita já não tomo mais conta, porque passou do portão para dentro, eu já não sou mais o Lederson, lá eu sou o médium Lederson. Então daí eu estou em função, né, à mercê, à disposição da espiritualidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Vamos lá, pelo jeito a Márcia está postando, a Márcia está compartilhando, e a Márcia está marcando muita gente. Eu acho que ela já ganhou R$50, só quer ganhar mais 50 para gastar em 100, né? Estou até sabendo já. Deixa eu ver uma perguntinha do Léo aqui. Vitor, bem-vindo, Léo. Vitor é pai agora, do Nuan. Até tenho que falar com vocês depois sobre isso. Boa noite, benção, meu padrinho. O senhor poderia abordar a respeito da reportagem da TVC, onde o repórter vê alguns alguidares e chama de magia negra, trazendo assim má visão da religião de matriz afro. Poxa, pessoal, então é isso que está acontecendo, né? O olhar das pessoas que não detêm o conhecimento, ou que detêm um específico conhecimento não abrangente, quero, né, dizer para vocês, citar para vocês como isso funciona. Quando você vai à igreja e você vê um crucifixo, né, e você vê lá o Cristo, né, com as chagas, né, com as marcas, né, o sangue escorrendo aqui nos punhos ou na palma da mão, ou certo é no punho, mas às vezes está na palma da mão, nos pés. O que você tem? Você tem a lembrança de que Jesus foi crucificado, né? Foi morto, executado, né? Enfim, tudo aquilo que nos conta a situação de Jesus Cristo, certo? Então todas essas vertentes de informações levam a um homem bom que foi crucificado, correto? Certo. Então a gente tem isso claro na nossa mente. Acontece que as nossas religiões de matriz africana, a própria Umbanda. A Umbanda é brasileira, para quem não sabe. As religiões de matriz africana, ou seja, todas elas foram trazidas pelos negros escravos que trouxeram do seu ponto de partida, a África, a Nigéria, trouxeram de lá o quê? A sua religião, os seus preceitos, a forma com que eles faziam e trabalhavam as coisas. Eu costumo dizer que isso foi os capelões que fizeram a tradução. A tradução dessa língua chamada Yorubá, da língua que a maioria é Yorubá, as línguas africanas, os dialetos africanos foram traduzidos aqui pelos europeus. Tanto que você vai ver uma assimilação uma peculiaridade, eu costumo dizer, dos senhores nego-velhos. Como são os nomes dos senhores nego-velhos? Muita gente não presta atenção. Está dentro da Umbanda, fala o nome e não sabe. Pai Joaquim. Pai Joaquim é um nome português. Manuel é um nome português. Joaquim Manuel Joaquim. Consegue ter essa familiarização? Quando se fala assim, você não remete a um Pai Joaquim dentro da Umbanda. Entendeu? Pai Chico, Pai Tomé, todos os nomes europeus, eles não têm Tomé lá na África, não tem Joaquim na África, talvez tenha agora, né? Mas na época quando se veio para cá não se tinha esses nomes. Então essas traduções, erroneamente, eu até citei aqui o nome de alguns escritores, historiadores que foram para a África, trouxeram as informações errôneas de lá,
porque viram muitos sacrifícios ligados principalmente ao Senhor Exu, e aqui eles conseguiam fazer uma comparação, que a Santa Bárbara, que é a deusa dos ventos, aqui na Igreja Católica, né, um exemplo, era comparado com a Nhançã, Senhora dos Ventos dos africanos. E assim começou todas as comparações, só que não se tinha comparação para Exu, ou o caso Exu. E aí teve-se como informação que Exu era um ser do mal, ou seja, aquelas pessoas, os negros, que trouxeram também essa magia negra, essa coisa nefasta, sacrifício, sangue, bichos, etc. Sabe? Sem realmente compreender a religião. O que aconteceu depois disso? Depois disso, as coisas só foram passando de boca em boca. Entendeu? Foi-se um tempo que se dizia que o negro não tinha alma. Não é que exatamente não se disse que o negro, isso eram alguns relatos de que a Igreja Católica haveria dito um dia que o negro não tinha alma, mas na verdade foi quando ela confirmou que o índio tinha alma e esqueceu de dizer se o negro tinha ou não. Então nessa omissão as pessoas diziam que por ouvir dizer que a Igreja Católica dizia que o negro não tinha alma. E assim todos esses rebuliços que envolveram o nascimento dessa religião, eu costumo dizer que essa religião africana nunca houve, ou talvez não haja, o nascimento de uma religião com tantos sacrifícios humanos, com tantos negros que foram mortos, executados. Não podemos julgar as pessoas, em direito a gente aprende que não devemos julgar as pessoas com a mente de hoje, com a mente que se tinha na época. Estamos falando de 100 e poucos anos atrás. E esses 100 e poucos anos atrás vem se perpetuando até os dias de hoje. Então a pessoa vê um alguidar, não sabe às vezes nem o que é o alguidar, nem o propósito do alguidar. Vê uma oferta de comida, não se sabe, que sempre vai remeter, por mais que seja um trabalho, vamos falar assim, um trabalho de abertura de caminho, de livramento para aquela pessoa, de agradecimento. A gente não tem só a magia negra, a gente tem oferta, a gente tem dengo, a gente tem presente, a gente tem pedidos, a gente tem pedido de abertura de caminho, a gente tem pedido de cura, dependendo de cada orixá, de cada segmento. Então todas essas confusões lá de trás faz com que pessoas a serem estudadas, provavelmente o rapaz seja um jornalista, não sei, eu posso estar falando besteira, mas não detém o conhecimento total. Ninguém tem o poder de ter o conhecimento total. Então a gente tem que, quando vai falar de algo que para nós é carinhoso falar, nós falamos com carinho da Umbanda, falamos com carinho do Candomblé, porque é a religião da qual nós pertencemos. E cada um sabe o que a sua religião ensina. Ensina amor, ensina paz, ensina caridade, ensina respeito. Ensina muitas coisas. Agora, se existem rituais de magia negra, feiticeiros, bruxos nos sentidos nefastos, que nem bruxismo em si ele é uma coisa negativa, quando vai se estudar e vai se descobrir o que fazem tão mal quanto um olhar sem espiritualidade. Vocês entenderam? Um olhar sem espiritualidade faz com que um simples alguidar, uma pequena comida que está sendo entregue numa mata, seja um ato, uma prática de maldade para tirar a vida ou ceifar a vida de alguém. Como se isso fosse uma atribuição. Se fosse assim, muita gente estaria recorrendo só aos pais de santo, não precisava recorrer a matadores, é só fazer uma encomenda de um trabalho e pronto, a pessoa morreu do lado de lá. E a gente sabe que não é isso que acontece na prática. Mas a maldade mata mais, porque a partir do momento que uma pessoa tem o poder de estar no microfone, numa televisão ou qualquer outro meio de comunicação, e ela consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo, e ela fala mal disso ou daquilo, a palavra tem um poder incrível, fantástico. A palavra é sempre uma flecha lançada, ela não volta mais. Por mais que esse repórter venha um dia fazer uma retratação com relação a isso, vai ter carta de repúdio, o pessoal do movimento negro acredito que vai se envolver nisso também, o pessoal de matriz africana, a Federação Espírita, a Federação Bandista, acho que todo mundo agora vai para cima da TVCI pedindo uma retratação, mas ele não vai conseguir consertar o estrago que ele fez, nem ele e nem ninguém. Então a gente tem, muitas vezes, 1 minuto é suficiente para mudar toda a história de uma vida. E nós estamos há mais de 100 anos tentando trazer o esclarecimento, hoje que as pessoas têm a coragem de colocar a roupa branca e sair. Até pouco tempo atrás, os terreiros, os trabalhos,
né? Trabalhe para receber a pessoa, para dar o passe nela, para dar uma direção para aquela pessoa perdida, aquela pessoa desesperada que não sabe mais o que fazer, não consegue encontrar a resposta para as coisas. Eram portas fechadas. Quem bem lembra a Rádio Patrulha, né? Que vinha e fechava o estabelecimento, o couro comia para cima de quem trabalhava com espiritualidade, né? Que era um bandista. Lembra que teve o tempo da Inquisição também, que se você soubesse só preparar um simples chá de hortelã, né? Para ajudar você nos vermes, né? Ou fortalecer os ossos, ou levantar a tua estima, era o suficiente para você cair na fogueira. Então todas essas coisas que são pensamentos retrógrados, que já caíram por terra, ainda nos dias de hoje as pessoas infelizmente fazem isso e conseguem deixar feio aquilo que a gente luta por tanto tempo para poder mostrar a verdadeira transparência. Mas a verdade virá. A gente não precisa se preocupar com isso, porque a verdade com o tempo virá. A cada dia que passa, a Umbanda cresce, a Umbanda tem seus adeptos, o Candomblé também. E feliz e digno aquele dirigente, dirigente espiritual, aquele pai de santo que consegue trabalhar com seus filhos com dignidade, auxiliando, direcionando aos bons comportamentos, a questão da moral, a questão do que é certo, do que é errado, ensinando como deixar a vida mais leve, os caminhos mais abertos, né? Porque a gente sabe que se as pessoas começam a lidar com energias ocultas, nefastas, negras, escravizando espíritos decaídos, né? A gente sabe que essas pessoas vão se comprometendo não só nessa vida, mas na pós-vida também. E é muito triste isso. Então fica aí meu recado, minha elucidação com relação a isso, Leonardo. Então deixa eu dizer para você, Marcelo. Marcelo está dizendo aqui, Lederson, boa noite. Tenho muitas saudades dos trabalhos de Pretos Velhos das terças-feiras na CEF. Então venha sábado matar a tua saudade. Que sábado nós estaremos fazendo aqui uma... eu esqueci aquele que o Fernando fazia, uma farofa de pilão. Farofa de pilão. Não sei se é o pai Florencio, não me lembro o nome do nego velho dele, que vai chegar a incorporar e vai fazer a farofa de pilão. Eu digo-se passagem, pessoal, ele fica umas 3, 4 horas batendo aquele pilão, a farofa, até ela ficar bem molhadinha. É um troço incrível. Mas é de um sabor inagualável. Uma iguaria. Adorei esse negócio. Justo, as mandalas funcionam, as mandalas são fantásticas, porque a mandala ao mesmo tempo ela tem uma vórtice material e uma vórtice espiritual. Então quando você pisa na mandala, você entra na mandala, muitas vezes as pessoas não sabem qual é o significado de mandalas. Talvez um dia eu venha aqui, mas dê uma demorado, pessoal, porque tem umas grafias, uns gráficos assim, que você ativa os orixás, não o orixá planetário, você ativa o orixá cósmico, ou seja, vem uma intercessão divina direto para você. E quando você pisa numa mandala que ela tem uma vórtice espiritual e uma vórtice material, ela ajusta tudo na tua vida. Tudo mesmo. Chakras, vidas passadas, vidas presentes, com relação ao amor, dinheiro, negócios, fartura, fortuna, né? Você só precisa saber lidar com esse tipo de energia depois. Depois tem os acompanhamentos de banhos, etc. Mas a mandala tem um trabalho fantástico mesmo. Essa reportagem seria interessante andar. Estou lendo o pessoal aqui. A Márcia, pelo jeito a Márcia vai ganhar. Oi, Diva, boa noite. Guinaldo Carneiro, tudo bem? Não veio ontem, né, Guinaldo Carneiro? Não veio ontem, né? Seu Odacir Gonçalves da Conceição. Eu adoro suas comidas. É muito bom. Oi, Bru Rogoski. Tá na praia, né, Bru? Boa noite, Lécio. Gostaria de saber se nesse processo onde a gente busca conhecer a Umbanda e seguir os passos na espiritualidade, se é normal os sonhos e até mesmo os pesadelos, noites mal dormidas, acho que abri aqui, noites mal dormidas durante esse processo de aprendizagem. Axé, que todos o Xalá abençoe. Vamos explicar um pouquinho a pergunta da Bru, que não é uma coisa comum, é uma coisa comum, perdão, mas é a pergunta que muita gente faz. Veja só, processo de desenvolvimento espiritual, Bru. A gente tem um processo de desenvolvimento, cada um tem de um jeito. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se os seus ancestrais, quem é ancestral? Pai, mãe, tio, vô, bisavó, né? Nessa ordem, tem os direcionais, que é pai, mãe, né, vô, vó, bisa, tata, certo? E tem os unilaterais, que são tio, tia e tal.
Mas você é descendente direto de pai, mãe e avó, certo? Esses pais para trás de você são seus deuses, são seus ancestrais. Eles geraram você e fizeram você. Se eles tiveram missões espirituais e eles não concluíram, não efetivaram, fica difícil para você. Quanto mais ancestrais não cuidaram da sua espiritualidade, fica mais difícil para você. O que é isso? Todos nós que estamos na Terra, a Terra o que é? A Terra é um lugar de purificação, né? Vamos falar assim. Estamos aqui para nos tornarmos melhores, certo? E nós temos provações aqui. Então, é dada uma prova para nós, a gente tem que, se não sabe aplicar aquele exercício, a gente vai ao aprendizado, vai passando até que a gente consiga passar aquele teste, certo? Melhorando a cada dia. Então, quando vier um teste igual novamente na sua vida, você não vai nem se sujeitar a sofrer, porque você já sabe no que vai dar. Às vezes você nem se envolve mais em determinadas circunstâncias ou determinadas situações. E assim você vai se tornando sábio. Tem pessoas que vêm para essa terra sendo missionários, então eles já têm uma sabedoria diferenciada. Você pode mais contar com essa pessoa do que ela contar com você. Então isso é muito bonito, só que as pessoas precisam fazer isso. Vamos lá. Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês é que muita gente não entende e não sabe. Mas às vezes a pessoa vem da outra encarnação, por exemplo, vem da outra encarnação, você está encarnado. E você já tem um feitiço na outra vida, um feitiço na tua vida, da outra vida. Então você já tem que se livrar disso. Mais os perrengues do dia a dia. Então o que acontece? Se você tem mediunidade, significa que você tem karmas, tá? Então você precisa aceitar a tua missão, não importa onde você vai trabalhar. O que é não importa onde você vai trabalhar? Você vai ver que na igreja evangélica tem pessoas que trabalham, dão imposições das mãos, fazem as revelações, dizem, né? Eles dizem assim, Jesus falou comigo, eu tenho um recado para você não fazer isso, não fazer aquilo. Acreditem, isso funciona, isso é espiritualidade, isso nós chamamos de mediunidade. Né? Eles chamam de dom de revelação, mas para nós é a mesma coisa. Até porque a palavra profeta, né? É evidente. Então todo mundo que profetiza é evidente. A tradução da palavra profeta é evidente. Então a etimologia das palavras diz que toda pessoa que é profeta. E para você profetizar, você precisa ver o que está no plano espiritual. Então é mais do que comum. É mais do que comum sonhar, ter pesadelos, não dormir direito. Mas quando você tem, por exemplo, os seus mentores espirituais, seus guias que precisam de você e você precisa deles, sabe que você tem um determinado dia da tua semana que você vai numa casa espiritual, ou seja, casa espiritual é para receber espírito. Aí ele sabe, ele tem um compromisso com você lá e sabe que todas as quartas, todas as quintas, todas as sextas, enfim, você vai estar lá. Então toda aquela carga que ele precisa de você de imediato, ele vai transferir para aquele dia. Entendeu? Tudo que se liga na terra, se liga no céu para a gente entender. Então você precisa procurar uma boa casa, né, para você desenvolver a tua mediunidade e com isso ter o sono, porque não faz sentido a gente vir para a Terra auxiliar as pessoas e sofrer por isso, né? Então a gente tem mesmo que trabalhar para as pessoas, auxiliar as pessoas e de certa forma ser correspondido ter a segurança da espiritualidade que você vai ter uma boa noite de sono, até porque no outro dia você precisa trabalhar e no outro dia você tem que estar bem, porque talvez uma segunda pessoa precise de você. É comum. Mas não é comum quando você está em desenvolvimento. Tá? É comum que você está em desenvolvimento. Quando você está numa casa praticando seu desenvolvimento, isso tende a atenuar, não terminar. Porque o telefone toca de lá para cá, né, Bru? Quando eles precisam, né? E a gente meio que tem que estar à disposição quem é mediador. Tá bom? Então, fica aí a dica. Procura uma casa. Ana Paula Vagnoni, bela explicação, obrigado. Odacir Gonçalves, adoro suas palestras, Deus abençoe. Obrigado, Odacir, tem mais um fã. Aguinaldo, Pai João que faz a farofa de pilão. Tá. Tá me corrigindo a Dacir. A Dacir é mulher que eu não consigo ver, tá pequenininha a fotinha. Tá? A Dacir é uma mulher. Ela tá dizendo, eu não sou mulher. Não, nem lembro dela, tadinha. Aguinaldo disse que não deu. Lindamir. Fábio, boa noite, Fábio. Rafael, amarelão. Tá? Eu acho que o Rafael tá falando pro Aguinaldo, que é amarelão no sábado. Não quis trabalhar.
Estão se conversando, pessoal. Já. Sim. Gilmar, bem-vindo, Gilmar. Boa noite. Jéssica tá marcando lá. Acho que mais Jéssica quer ganhar o presente também, já marcando a mão inteligente. Pessoal, não esquece, marca as pessoas, não esquece de fazer a pergunta. Luiz Alves, boa noite. Então, pessoal, tivemos 2 assuntos polêmicos. Na próxima segunda-feira, eu acredito que o seu Carlos vai estar conosco. Por incrível que pareça, na semana passada eu estive com ele aqui fazendo uma live e nós ficamos de retratar assuntos sobre aborto na visão espiritual, né? Mas não só o aborto em si, mas desde toda o pré-acordo que tem lá em cima, a gente aceita a mãe, o filho, toda a responsabilidade que se tem o espírito sobre a pessoa que vai reencarnar, no caso, enfim, tudo, né? A gente teve uma conversa em off aqui e a gente ficou de vir na próxima segunda-feira falar sobre esse assunto. E bem desse assunto aconteceu um episódio muito triste, né? Esse episódio não é incomum, infelizmente, olha que sempre acontece, né? Mas algumas coisas ganham repercussão nacional, como foi o tio que abusou da sobrinha de 10 anos, né? A gente sabe, eu quero deixar esse ênfase para a próxima segunda-feira, para perguntar para o seu Carlos não só a ligação dos dois, porque com certeza, né, quando os nossos piores algozes, vamos falar assim, se tem pior ou melhor algoz, né, mas os nossos maiores algozes, o que é algoz? É aquele que vem me perseguindo há gerações, há vidas, há encarnações, né? E o que esse algoz faz? Ele vem me perseguindo, me procurando o tempo todo, todas as encarnações que eu vou. E existem momentos que a gente passa a ser, por exemplo, ele é o meu algoz, mas eu não sou o algoz dele. Então o que vai acontecer? Ele vai se tornar, muitas vezes, né, como a gente vê essas informações dos espíritos, ele vai se tornar a minha mãe, para que ele aprenda a amar, né? Então ele já vem como mulher, né, o primeiro quesito, que tem esses hormônios fantásticos, né, de amor, de zelo, de carinho, de cuidado, de fazer a comida, de prestar atenção, de mandar pôr o casaco, tira casaco, cuida aqui, dar aqueles conselhos fervorosos, né, aquelas coisas fantásticas que todo mundo sabe que mãe faz. Aí o que acontece? Ele passa a ser, ele que é o inimigo, passa a ter o filho, passa a gerar o filho, para que ele possa amar esse filho. E ele vai aprender. São 9 meses ali do serginho crescendo, se movimentando, e ele, o algoz, hoje mãe, reaprendendo, tendo uma oportunidade de exercitar, porque o amor é um exercício, de exercitar e aplicar o amor na sua totalidade. E aí o que acontece? Chega em determinados momentos que a criança acaba falando até besteira. Você não é minha mãe. Em determinada altura da vida, né? Numa discussão, no calor da discussão, você fala, você não é minha mãe, você não manda em mim, faço o que eu quiser da minha vida. E essas coisas doem, né? Dói. Essas informações que vêm da alma, essas informações que vêm, são bombásticas e a gente não aceita e sabe que alguma coisa tem. A mãe luta para que aquele filho se organize, mas não lembra, não tem o conhecimento de que pode ser ela o algoz, né? Que foi a vida inteira. Hoje quer amar, mas já não aceita o amor. Mas enfim, gente, essa pseudo complexidade espiritual que a gente lê muitas vezes nos livros espíritas e não toma dimensão que isso acontece com a gente dentro da nossa casa. A gente lê um livro, um romance espírita, interessante o que aconteceu com ele, mas não vê que você tem essa situação e essas circunstâncias dentro do seu lar, vivenciando isso, né? Você, mãe, pode ser o inimigo do seu filho, ou seja, lá de trás, e hoje está numa prática de amor, e hoje ele rejeita esse amor, enfim, né? Todas essas confusões nossas que vêm para lapidar o nosso espírito. É isso, para isso que nós estamos aqui. Aí você é mãe e você é médium também. Aí você tem que comparar, né? Você vai ter que fazer, olha o processo. E se você não fizer e não der continuidade à sua mediunidade, você não exercer a sua mediunidade, não colocar para fora o seu dom, não desenvolvê-lo para auxiliar as pessoas, o que acontece? Acontece que vai ser mais difícil para ele, né? Nosso objetivo como mediadores é tornar a vida daquele que vem depois de nós uma vida melhor. Notem como era difícil e como a vida era difícil para quem veio antes de nós.
E como é fácil para quem vem depois. Né? Hoje, muitas vezes a criança nasce num lar que tem tudo do básico, mas tem tudo. Tem o carro, a moto, tem as coisinhas dentro de casa, a mesa, a cama, a geladeira, e tem pessoas que não têm absolutamente nada, e tem pessoas que não têm. Mas hoje a quantidade, a maioria das pessoas tem, de certa forma, condições físicas eu estou falando. Mas a principal de todas não é a física. A principal de todas é o entendimento, a compreensão e a visão espiritual sobre aquele ser que está ali na frente, que está ali na família. Então, tudo isso para dar só um pequeno ênfase de quem será, quem somos nós para julgar se esse tio, ele é hoje, claro, teve a oportunidade do livre-arbítrio de não praticar o ato, concordo. Mas não sabemos que tamanho de grau de ligação espiritual é dos dois. Cabe a Deus julgar. Cabe a Deus, né? Se Deus, né, Deus fosse bom, né, vamos falar assim, não teria colocado ela do lado desse tio. Mas talvez por Deus ser bom, colocou ela do lado desse tio para dar aos dois a oportunidade de reencontro, dessas almas se ajustarem, né? Daí eu não sei se a criança perdoa, eu não sei se o tio... Não sabemos. Não, nós vamos ficar dialogando, nós vamos ficar falando, nós vamos ver pessoas que vão ser a favor, que eu já vi muitas postagens que a pessoa é a favor, talvez seja até um fake da pessoa, só para criar rebuliço mesmo, né? A gente não sabe. Eu sei que o meu Face, esse estou no Face da CF, e eu sou o Lederson falando para vocês, né? Eu estou aqui vivo, de cara limpa, não estou numa postagem, não é uma escrita que todo mundo manipula, né? Então, o que acontece lá são episódios que ganham repercussão nacional, mexem com a gente, mas se a gente for ver o desdobramento espiritual de tudo isso, o que essa moça não fez espiritualmente? Ou se ela talvez não tenha feito nada e seja a vítima de hoje, né? Não sabemos. Quem somos nós para julgar? Então nós temos que realmente entregar na mão do Cristo aquilo que está longe do nosso alcance, longe do nosso conhecimento e de toda a interpretação. E que a gente saiba de toda a verdade. Vai ser assim, ainda assim, vai ser uma verdade física, não vai ser uma verdade espiritual, sobretudo. Queria agradecer a todos, que são 70 pessoas ouvindo, né, e assistindo a nossa live nesse momento. Queria dizer para vocês que vocês compartilhem a live, marquem as pessoas. Você concorre hoje a um prêmio de R$50 em Vale Compras lá na Maxi Mundial, a Maxi da esquina. Deixa eu ver que eu tenho mais perguntas aqui do pessoal. O Vitor respondeu assim: e como é difícil você infartar esse karma? Eu acho que ele quis dizer enfrentar, né? Eu acho que o corretor dele falou infartar. Todo karma é difícil de enfrentar. Então, quando você tem a posição de estar médium, né? Porque você não se forma médium. Eu não estou fazendo nada da vida, eu vou procurar um centro espírita, ver se eles me desenvolvem, ver se eu incorporo alguma coisa lá. Você não vai incorporar nada, né? Porque isso é um fruto que passa de geração para geração. Então, você não faz médium nenhum, né? Você pode adentrar um ritual de matriz africana, né? Você pode participar deles lá e aí vai ser feito um santo para você. É diferente de você ser mediador, né? Mesmo assim, para isso, para você, né? Você pode fazer o santo lá nos rituais, só ser, vamos falar assim, abençoado, receber as bênçãos, ser feito no santo e não ser médium, né? Porém, mas ao mesmo tempo né? Porque todo mundo é médium, no fundo. Mas médium nasce, você nasce médium. E quando você nasce médium, é como se nascesse com uma lâmpada acesa aqui, uma luz maior. E onde você vai, aquela luz está acesa, né? É perceptível, é diferenciado, que é para chamar a atenção. Mas de quem? De quem está nas trevas, dos espíritos que precisam de você como canal canal de comunicação, canal de desenvolvimento, canal de trabalho, né? Que na medida que você incorpora uma entidade e ela trabalha, você ajuda ela a fazer o trabalho dela. Mas o seu trabalho onde é? É só ser ferramenta? Não. Você precisa estudar, precisa ler, você precisa também aplicar alguma coisa que você esteja ajudando as pessoas. Você, por exemplo, eu sou o Lederson. O Lederson precisa ajudar alguém, pessoalmente, particularmente, Quando eu incorporo e esta entidade vai falar com alguém, é a entidade que leva os louros, leva os créditos. Porque é ela que está falando, é ela que está ajudando, é ela que está fazendo o trabalho, tá? Então temos que separar isso também.
Tá? E ser médium é isso, é ajudar as pessoas que precisam, né? Saber com quem, aprender com quem sabe mais, para ensinar quem sabe menos. Alexandre Calil manda um abraço para o meu patrão, Márcio da Mecânica Simas Turbo. Um abraço então, Alexandre, lá da Mecânica Simas Turbo. Muito chato isso, tá? Se você se masturba, um problema é seu, filho. Né? Aqui a gente faz um trabalho sério, tá bom? Depois você me passa o telefone do seu patrão, né? E vai ver direitinho que tipo de mecânica ele faz com você. Né? Que tipo de mecânicas ele trabalha. Emerson da Soraya. Emerson, grandes palestras, grandes trabalhos aqui, né, Emerson? Paz, reverendo, grande abraço do irmão Emerson Vaz. Meu amado, saudades de vocês. Espero que a criança esteja grande já, esteja com muita saúde, né? E que vocês continuem esse trabalho fantástico. O Emerson é um rapaz que tem um dom maravilhoso, fantástico, dom de oratória, dom de musicista, e por onde ele vai, ele leva hoje a sua esposa, a sua atual esposa, canta louvores fantasticamente. Se você procurar umas lives da CEF lá para baixo, lá você vai ver a voz que tem essa moça, a voz que tem o Emerson, que encantamento que eles têm, e por onde eles vão, eles visitam as casas de recuperação, as comunidades terapêuticas, e outros lugares onde, né, pessoas precisam, né? Esse é um verdadeiro trabalho, levar o evangelho, levar a boa nova, levar aconselhamentos, né? E ele é evangélico, né? Hoje está aqui assistindo a nossa live, porque a live não é minha, a live é nossa, né? E é um prazer, você está na lista das pessoas que entrevistados aqui, que vão poder falar com a gente também, falar um pouquinho dessa tua trajetória, desse trabalho, porque, poxa só, quando uma pessoa trabalha espiritualmente para alguém, a gente tem história para contar depois. Quantas pessoas a gente vê, né, aqui no Centro Espírita, por exemplo, vou contar um episódio interessante. A pessoa tinha ido ao Centro Espírita, normal, como todo mundo, né? Quando a pessoa vai para o Centro Espírita, muitas vezes ela está quebrando paradigmas, tabus, no sentido de que ela já foi em tudo quanto é lugar. Ela já foi no médico, ela já foi no vizinho, no benzedor ou benzedeira, né? Já procurou, já fez exames de ponta, e ela não consegue encontrar o problema da vida dela. Seja emocional, seja físico, seja de dores, seja o que for. Ele não consegue encontrar. Aí ele vai recorrer aonde? Quando foi a última instância, o último caso, né? A gente já viu pessoas chegando lá no Centro Espírita e dizendo assim, eu vim aqui fazer o acordo com o capeta. Como assim acordo com o capeta? Não, eu já tentei de tudo, agora só falta vocês aqui. Só preciso, para vocês terem uma noção de como as pessoas ainda veem de forma deturpada os centros espíritas, os terreiros, né? Não é nada disso. E quantas pessoas já foram até lá com essas visões e saíram de lá aliviadas, porque descobriram a verdade. E é a palavra bem certa mesmo. Conhecei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se você não conhece a verdade, você está aprisionado ainda no desconhecimento, está aprisionado na mentira. Então é difícil, né, você seguir desse jeito. Bom, e a pessoa foi lá, no Centro Espírita, e a pessoa, naquele dia, ela ia cometer suicídio. Ela estava embaixo do seu travesseiro já, com a arma pronta. Ela só foi no Centro Espírita para ver se alguma entidade, ela tinha tudo programado. A arma estava debaixo do travesseiro, e quando ela saísse lá, né, ela foi até a sessão espírita, e quando ela saísse da sessão espírita, se ela não fosse, né, se ninguém dali soubesse, né, foi um teste que ela fez, se ninguém falasse nada com relação ao que ela cometeria à noite, ela tiraria a vida. O mais lindo e mais bacana e mais fantástico disso é que quando ela estava no Centro Espírita, uma entidade que ele estava lá fora, não estava nem entre os consulentes ali, tinha uma parte de fora, a entidade falou assim, vem cá, meu filho. E aí ele se aproximou da entidade, assim, eu sei o que você está programado para fazer hoje. Disse assim, o senhor sabe do que o senhor está falando?
tem uma arma embaixo do teu travesseiro e você pretende tirar a tua vida ainda hoje. É claro, né, que essa pessoa cai em prantos, que se você faz uma coisa sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém saber, e você vai ao centro espírita e um caboclo chama você, vem cá, meu filho, eu sei que você está querendo fazer hoje, você está querendo tirar a tua vida hoje. Não, eu sei, está embaixo do teu travesseiro, meu filho. Eu sei o que você quer fazer, eu sei a dor que você quer tirar. E aí vem os aconselhamentos. Deus te ama, esse caboclo vai trabalhar para você, vai ajudar você, vai auxiliar você. E assim, e esta pessoa está conosco até hoje. Dentre tantas histórias que a gente tem ao comando da Dona Lídia. E hoje, a gente inicia um novo trabalho, ainda mantendo vivo todo esse poder deixado por ela. O Centro Espírita Filhos de Iemanjá segue os seus trabalhos espirituais a partir da próxima segunda-feira, onde nós estaremos atuando e trabalhando para as pessoas, para que as pessoas se encontrem, saiam dessas perturbações. Vamos trabalhar com as depressões, e muitas das depressões são desenvolvimentos espirituais enraizados. Poderíamos dizer assim, é falta de Deus? Não é falta de Deus, mas talvez a ausência dele. O Marcelo fez uma pergunta aqui: pode explicar sobre 4 pilares da Umbanda, porque Exu é Santo Antônio? Eu vou deixar para responder essa pergunta, Marcelo, na próxima segunda-feira, tá? Que a gente já está com o tempo estourando, e a gente queria deixar os recados espirituais para vocês, né? Que vem do plano espiritual. Então, eu respondo essa pergunta para você na próxima semana, tá? A Ana Paulo Requerque, muito boa essa palestra. Assista, Ana, tá indicando a nossa palestra. Bacana. Deixa eu só ver quem mais aqui. Lembrando, o povo deve se inscrever no canal do YouTube. Verdade, Sueli. A gente tem um canal no YouTube que a gente precisa ter 1000 inscritos. A gente tá com 60. Eu esqueço de falar, mas a gente precisa que vocês entrem no YouTube. Tá no meu nome, é Lederson Souza. Tem o canal Despertar. E a gente vai pegar o quê? Vai pegar esse canal, e quando tiver 1000 inscritos a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo de lá, tá? Se você puder inscrever no canal, eu vou deixar aqui embaixo também. A Tati tem um abraço lá. Meu amigo, como você sabe, a fatalidade da minha vida é quanto tudo isso mudou em minha vida, enfim. Me foi permitida uma resposta, eu me perguntava desde o acontecido o porquê comigo. Tendo hoje a resposta, eu poderia voltar aos Filhos de Iemanjá ou devo passar por algum processo? Não vejo como encontrar um pouquinho da minha paz a não ser na Umbanda. A Umbanda, ela é uma das coisas mais fantásticas que eu já conheci. O que é a Umbanda? A Umbanda é amor, fé e caridade. São 3 coisas que a gente precisa trabalhar, e se a gente não trabalhar com essas 3 coisas, a Umbanda não existe, né? Então é quando eu dou parte de mim para o outro. Quando eu permito que uma entidade que precisa trabalhar para o outro, eu sou a ponte para ela. Quando eu posso canalizar energias cósmicas vinda do alto para resolver e dar soluções à vida daquelas pessoas que precisam, lá eu estou. Eu sou médium, né? Mediando essas forças fantásticas e atuando diretamente com o ser humano, com o indivíduo. Então a Umbanda tem esse papel fantástico de auxiliar e resolver problemas espirituais ao longo dessa jornada, desses trabalhos de 100 anos. Então, Tati, a Umbanda é um dos melhores caminhos a ser seguido. Não que os outros não sejam, né? Claro que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Mas se não fosse na Umbanda e você estivesse muito feliz dentro de uma igreja evangélica, fazendo trabalhos parecidos, cantando louvores, enfim, auxiliando, ajudando, o importante é que você esteja realmente somando na vida de alguém, auxiliando alguém. A Bru agradece pela explicação, muito boa live, clareando visão, trazendo conhecimento, com certeza. Vou seguir seu conselho, buscar uma casa, desenvolver, espero que vocês voltarem aos trabalhos. Tá bom, tá convidado a conhecer a nossa casa também. E boa sorte na procura, né? Que entre a busca e o encontro, Bru, existe um espaço.
Entre a busca e o encontro existe um espaço. Esse espaço chama-se boa vontade. Que você tenha muito boa vontade para seguir e até pedir ao teu plano espiritual aí que te elucide e diga, né, se é essa casa que você quer ficar mesmo, não, ou que casa você precisa, e vai tudo encaminhando, vai tudo certinho, chega lá e lá é a casa que você quer, você se encontra, né? Maria Emília, lá de São Paulo, você fala muito bem. Obrigado, Maria. Ali, ó, o pessoal já colocou o nosso canal do YouTube, tá? Dos últimos comentários agora. Maria do Rocio Massaneiro, dos Santos, boa noite. Então, assim, pessoal, estamos chegando a mais no final de uma live, né? Com a presença de Deus, nosso Senhor, acima de todas as coisas, o olho do mar, como se fala, pedindo aos espíritos, aos mestres, aos anjos, aos arcanjos, que possam estar nos auxiliando nesse percurso de vida. Que você, meu amigo, seja espiritual ou não, ou acredite que não é espiritual, existe uma coisa chamada espiritualidade, que ela independe de qualquer religião. As religiões precisam ter espiritualidade. O ser humano, ele é voltado de dons espirituais desde que nasce e até o momento que vai morrer. Muitos de nós, pouquinho antes de morrer, começam a ver os parentes se achegando. Se isso não é dom espiritual, eu não sei o que é. Não tem outro nome para dar para isso. Mas o importante é que quando esse dia, que é o dia de nascer, a gente tenha plena convicção, né, que vai entrar nessa vida e vai ser o mais assertivo possível. Vai procurar fazer sempre mal o que é certo, de um jeito ou de outro. Todos nós, dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos corações, sabemos o que é certo e o que é errado. As decisões, muitas vezes, de momentos, as momentâneas, nos afastam muitas vezes de Deus, da credibilidade, do acreditar no divino. Com o tempo nós nos arrependemos. Tem pessoas que passam a vida inteira sem se arrepender. Talvez no último suspiro, no leito da morte, ainda clamam por Deus do arrependimento. Que nós não sejamos essas pessoas. Que a gente tenha, durante a nossa jornada, longas e longas histórias para contar. De pessoas que passaram na nossa vida e a gente pôde fazer a diferença na vida delas. Nós somos imortais. Todos os espíritos que somos nós, espíritos vivendo uma experiência humana, nós somos imortais. Nós não morremos, mas ainda não somos eternos. Existe um jeito de ser eterno. É viver esta vida e passar a morar no coração de alguém. Quando você toca o coração de alguém, você faz parte no coração daquela pessoa, que aquela pessoa gosta de você, toda vez que você passa, toda vez que ela vê você, ela tem por você um sorriso, ela tem por você um afeto, ela tem por você um carinho, você mora ali dentro e você é eterno. E quando daqui se for, vocês estão ligados, seja por uma fagulha ou seja por um coração gigantesco, não importa. Some na vida de alguém, faça diferença na vida de alguém, e só tem como fazer a prática do amor. Ele é um exercício diário. Comece com você, comece se amando, cortando alimentos que não prestam, cortando pensamentos que não prestam, cortando palavras que não ajudam você a crescer, que destroem a tua imagem. E não importa se lá na frente você for uma pessoa, entre aspas, invejada, a árvore que não dá frutos, ninguém dá importância. Por acaso viste algum dia alguém arremessar a pedra numa árvore que não tem frutos? E quando você vê uma goiabeira, você não tem vontade de pegar o pau e bater nela até que caia o fruto, para você saborear o fruto? Assim somos nós, seres humanos. Nós batemos nos iluminados e eles nos cercam muitas vezes de excelentes comportamentos, porque o iluminado, ele sempre dá o teu exemplo digno e nobre. Quando nós erramos, queremos que os outros nos desculpem.
Então desculpem os outros e dê a eles os seus exemplos dignos e nobres. Boa noite a todos. Que Deus esteja no coração de todos sempre. Amém. Axé.